Olá, tudo bem? Meu nome é Janaína Lambert, eu tenho 37 anos, eu nasci na cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Vim de uma família com 5 irmãos, minha mãe criou todos nós sozinha. Infelizmente, minha mãe não fez boas escolhas com os seus casamentos e então ela teve que cuidar de todos os filhos sem pai, e no meu caso não foi diferente. Minha mãe teve um caso com um homem e ela acabou engravidando de mim. Eu fui fruto de uma gravidez indesejada e como a minha mãe vinha de uma família tipicamente alemã e italiana, o fato dela ter tido uma filha negra com um homem negro fez com que ela me rejeitasse quando eu nasci. Ela não me deu para adoção, mas ela me criou de uma forma muito difícil. Ela me batia muito, ela dizia que eu não era filha dela porque a cor da minha pele era diferente da dela. Ela me tratava como se eu fosse escrava em casa, eu tinha que cuidar dos meus irmãos, tinha que trabalhar e cuidar da casa como se eu fosse uma empregada da casa. Ela descontava em mim toda a raiva, toda a frustração dela, através de surras, através de xingamentos. E ela sempre reforçava em mim que eu nunca seria nada na vida, que eu nunca faria nada de bom e que eu não era nada. E que ela não entendia por que ela não tinha me matado quando ela teve oportunidade. Ela tentou algumas vezes. A primeira vez, quando eu tinha 7 meses, ela me sufocou e o meu irmão... Ela me sufocou com o travesseiro e o meu irmão viu e me salvou. Depois, quando eu já era maior e eu lembrava de algumas agressões dela, ela tentou me enforcar, ela me esfaqueou e foram momentos bem difíceis. Ela batia a minha cabeça contra a parede, simplesmente ela tentava me matar, mas de alguma forma, por algum motivo, Deus não queria que isso acontecesse. Aos 15 anos de idade, nós nos mudamos da cidade de Novo Hamburgo para Nova Hartz. Minha mãe nunca acreditou em estudos, ela sempre disse que estudo era perda de tempo, mas como a lei exigia que um adolescente, um menor de idade, deveria estar na escola, ela permitiu então que eu estudasse. Enquanto eu estava na escola e numa nova cidade, eu conheci novos amigos, conheci muitas pessoas, dentre elas, alguns amigos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu senti uma certa proximidade com essas pessoas, porque eu via que eram pessoas legais, pessoas boas, e então eu resolvi que eu queria me tornar membro da igreja. Só que quando eu falei isso pra minha mãe, ela não gostou nada, porque como ela gostava de controlar toda a minha vida, então ela me mandou embora de casa. Eu só tinha uma muda de roupa e sinceramente eu não sabia pra onde eu iria. Eu estava sem casa para morar e sem perspectiva nenhuma de vida. Eu lembro que naquele dia que ela me expulsou de casa, eu caminhei 7 quilômetros por uma estrada de chão batido e eu não sabia para onde eu ia. Eu só tinha roupa do corpo e uma sacolinha com uma muda de roupa, porque ela disse que não era para eu levar nada de casa, que eu não tinha nada e eu não merecia nada. E eu lembro que chegou num determinado ponto do caminho, indo em direção ao centro da cidade, sem saber exatamente o que eu ia fazer, eu me ajoelhei e orei a Deus e disse: Senhor, eu sei que eu não tenho perspectiva nenhuma de vida, eu não tenho nada que eu possa fazer, eu tô nas tuas mãos e eu não quero mais voltar para casa, arruma um lugar para que eu possa ter paz e recomeçar. Então, sem rumo, sem saber para onde ir exatamente, eu conversei com alguns amigos, que já sabiam como era a minha situação.
como estava a minha situação, mas eles nunca imaginaram que minha mãe ia poder me expulsar de casa, que chegaria a esse ponto. Conversei com eles então e eles conseguiram uma vaga para mim no IACS, que é o Internato Adventista Cruzeiro do Sul, Instituto Adventista Cruzeiro do Sul, em Taquara, no Rio Grande do Sul. E então eu comecei a estudar. Só que, como as palavras da minha mãe, que eu nunca seria nada na vida, que eu nunca conseguiria nada, que eu sempre seria ninguém, essas palavras elas ficaram gravadas na minha mente. E em algum determinado ponto, durante o caminho, durante o percurso, eu comecei a dar ouvidos a essas palavras, porque elas continuavam aqui dentro. E eu acabei desistindo de estudar, eu me auto-sabotei, eu não acreditei no meu potencial. Porque eu pensava, se alguém que deveria acreditar em mim não acreditava, por que eu iria acreditar? E eu acabei parando de estudar, infelizmente. Comecei a trabalhar, então, fui para Porto Alegre, comecei a trabalhar distribuindo panfletos na rua, porque eu não tinha estudo, não tinha muitas perspectivas de vida. Mas eu sabia que eu não queria ficar naquela situação. Tudo estava dando errado, então a minha mãe me prometeu que se eu voltasse para casa e ajudasse ela iria pagar os meus estudos, porque eu sempre gostei muito de estudar. Apesar de não ter muitas chances, muitas possibilidades de estudar, eu sempre gostei muito de ler. Então ela disse para mim que se eu voltasse ela iria me ajudar, e na verdade a pressão foi muito maior, porque como eu já era maior de idade, ela queria controlar a minha vida, me dizer para onde eu ia, o que eu fazia, com quem eu ia, que hora eu chegava. E isso não foi legal. E eu acabei conhecendo um rapaz e me casando com ele mais para fugir de casa, mais para sair de casa. Só que infelizmente esse casamento não deu certo, porque quando a gente não tem uma boa base, a gente tem a tendência de repetir aquelas coisas ruins que a gente viveu, a vida que a gente viveu. E eu me auto-sabotei. E acabei casando e jogando uma parte da minha vida fora, porque eu poderia ter estudado, feito outras coisas. Mas tudo faz parte do processo de aprendizagem. Como eu sempre gostei muito de estudar, mas eu não tinha muito dinheiro, então eu comecei a procurar alguns cursos grátis e encontrei o curso técnico em meio ambiente. Fiz o curso, me formei em 2016. Logo após terminar o curso, eu vim para Bermuda para trabalhar como voluntária por 3 meses no Jardim Botânico e também aproveitar e conhecer a família do meu marido, né, que seria a minha família, que se tornaria a minha família. Voltei ao Brasil, então. Em 2017, eu retornei a Bermuda para me casar. Estou aqui vai fazer 2 anos agora. Bermuda é um lugar lindo de se viver. E o meu marido, ele é uma pessoa maravilhosa que Deus colocou no meu caminho. E eu sou muito grata a Deus por isso. Spent 24 hours, I need more hours with you. We spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll that backward, babe, and play me close. Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you. I spent last night on the last flight to you. I took a whole day,
Olhando para trás, vendo toda a história da minha vida, tudo que tem acontecido até agora parece ser surreal. Uma pessoa que não tinha perspectiva nenhuma de vida conseguir conhecer Miami, Nova York e morar em um país de colônia britânica como Bermuda e ter a possibilidade de estudar inglês, que é o que eu faço agora, para mais adiante entrar numa universidade internacional, é algo incrível. E a minha mensagem é que se você tiver um sonho, não importa o tipo de sonho que você tenha, não importa se as pessoas vão olhar para você e dizer que você não tem capacidade. Isso não importa, desde que você acredite primeiro em Deus, em segundo lugar, acredite em você mesmo e esteja disposto a pagar o preço. A pagar o preço, o que eu falo, é ir contra tudo que falaram, tudo que acreditam que você não mereça. É você dizer, sim, eu vou conseguir, eu vou lutar, não importa quantas noites eu tenho que chorar ou quantas vezes eu tenho que me levantar, não importa quantas vezes você vai cair, desde que você não desista e que você siga em frente. Você pode ser o que quiser, desde que você acredite nisso e busque e tenha fé em Deus e em você. Então essa é a minha mensagem. Seja o que você quiser, lute pelo sonho que você quiser, que você tiver. Se você pode ser um advogado, você pode ser um médico, um professor, um astronauta. Tudo vai depender da força de vontade que você tiver e do preço que você estiver disposto a pagar. E eu não falo em questão de dinheiro, eu falo em questão de acreditar e buscar aquilo que se quer. Então, um grande abraço. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E eu quero que vocês, a partir de agora, comecem a escrever a sua própria história e que ela seja de sucesso. Um abraço. Baby